Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: Abrão, Sarai e Agar. Com suporte no texto de Gênesis, capítulo 16, versículos 7 ao 9. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugir da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Gênesis capítulo 16, versos 7 ao 9. Aqui está a primeira menção que temos nas Escrituras da aparição de um anjo. Agar era um tipo da lei, que foi dada pela disposição dos anjos. Mas o mundo vindouro não se sujeita a eles. Hebreus capítulo 2, verso 5. Observe. Ponto número 1. Como o anjo o aprendeu na sua fuga. Verso 7. Aparentemente, ela se dirigia à sua própria nação, pois estava no caminho de Sur, que fica na direção do Egito. É bom que as nossas aflições nos façam pensar na nossa casa, que é o melhor lugar. Mas Agar estava fora do seu lugar e fora do caminho do seu dever, e desviando-se cada vez mais quando o anjo a encontrou. Observe. Primeiro, é uma grande graça ser interceptado em um caminho de pecado, seja pela consciência ou pela providência. Segundo, Deus permite que aqueles que saem do caminho vagueiem durante algum tempo, para que quando virem a sua tolice e a confusão em que se meteram, possam estar mais dispostos a retornar. Agar não foi interceptada até chegar do deserto e assentar-se, bastante cansada, junto a uma fonte de água limpa, com que poderia se refrescar. Deus nos leva para o deserto e ali nos encontra. Osés capítulo 2, verso 14. Ponto número 2. Como ele a examinou. Verso 8. Observe. Primeiro, ele a chamou de Agar, serva de Sarai, como uma repreensão pelo seu orgulho. Embora fosse esposa de Abrão e, como tal, estivesse obrigada a retornar ainda, assim ele a chama de serva de Sarai para humilhá-la. Observe que, embora a educação nos ensine a tratar os outros pelos seus títulos mais elevados, ainda assim a humildade e a sabedoria ensinam que devemos nos chamar pelos nossos nomes ou títulos mais humildes. Como uma representação pela sua fuga, a serva de Sarai deveria estar na tenda de Sarai e não perambulando pelo deserto e passeando ao lado de uma fonte de água. Observe que é bom que nós frequentemente tenhamos em mente qual é o nosso lugar e o nosso relacionamento,
Veja Eclesiastes capítulo 10, verso 4. Segundo, as perguntas que o anjo fez a Agar foram muito adequadas e muito pertinentes. De onde vens? Considere que você está fugindo tanto do dever ao qual está obrigada, quanto dos privilégios com os quais foi abençoada na tenda de Abrão. Observe que é uma grande vantagem viver em uma família religiosa, e isto devem levar em consideração aqueles que têm esta vantagem. Mas, ainda assim, a cada leve estímulo, parece que estão prontos a se esquecer disto. Para onde vais? Agar está correndo para o pecado. No Egito, se ela volta, aquele povo estará voltando aos seus deuses e ao perigo no deserto pelo qual ela deveria viajar. Deuteronômio 8, verso 15. Note que aqueles que estão abandonando a Deus e ao seu dever fariam bem em se lembrar não somente de onde caíram, mas da direção a qual estão caindo. Veja Jeremias capítulo 2, verso 18. Que te importa a ti, como a Agar, o caminho do Egito? João capítulo 6, verso 68. Terceiro, a resposta dela foi honesta e uma confissão justa. Veio fugida da face de Sarai, minha senhora. Nesta resposta, ela reconhece o seu erro em fugir da sua senhora, mas tenta desculpar este erro porque fugiu da face do desprazer da sua senhora. Observe que os filhos e servos devem ser tratados com brandura e gentileza, para que não levemos a tomar algum caminho ilícito, tornando-nos desta maneira cúmplices dos seus pecados, o que nos condenará, embora não o justifique. Quarto, como o anjo a enviou de volta, com um conselho adequado e misericordioso, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Verso 9. Vá para casa e humilhe-se por aquilo que você fez de errado, e peça perdão, e decida-se para o futuro a comportar-se melhor. Ele não deixa dúvida de que ela seria bem-vinda, embora não pareça que Abrão a tivesse procurado. Observe que aqueles que deixaram o seu lugar e o seu dever, quando são convencidos do seu erro, devem apressar sua volta e correção, por mais mortificante que isto possa ser.